Louvado seja Deus. Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nesta noite vai falar a respeito da essência e do sentido da fé, para a gente refletir nesta noite, amém? Então nesta noite eu quero convidar você a saber a respeito da essência e do sentido da fé. Daí você me pergunta o que é essência e o que é sentido. Então, para dar sentido, para entendermos melhor o que vamos falar nesta noite, a essência, irmãos, é importância, significa da importância, ou aquilo que é fundamental. Por isso o título, vamos assim dizer, o tema da mensagem, a essência e o sentido da fé, amém? A essência, por quê? O que tem a ver a essência com a fé? Essência significa algo muito, mas muito importante, ou também algo que é fundamental. E nós, como cristãos, como acabamos de ler a palavra de Deus, devemos saber que a fé, ela é essencial na minha e na tua vida. Amém? Vou repetir, a fé é essencial na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Então a fé, irmãos, mais do que tudo na face dessa terra, ela é de suma importância para mim e para você continuarmos caminhando, labutando dia após dia, trabalhando, convivendo com pessoas, com a família e etc. Enquanto nós tivermos vida, a fé tem que ser primordial na minha e na tua vida. Agora nós sabemos que a fé em muitas coisas, e o Espírito Santo me faz até fazer uma pausa aqui neste momento e me faz lembrar de um mandamento lá em Êxodo, que nós devemos adorar somente um. Eu não ouvi ninguém responder, irmãos. Eu não sei se é por conta da máscara. Eu sei porque às vezes eu estou aí no teu lugar e os irmãos falam, irmão, não ouvi um glória a Deus. E a gente dá o glória, só que sai baixinho, né? A máscara abafa. Eu quero crer que saiu aí um, né? Mas vou repetir. A palavra de Deus lá no mandamento diz que nós devemos adorar somente a um Deus. Esse do qual nós lemos aqui, que é o Deus Criador dos céus, de tudo o universo. E é pela fé, irmãos, que nós entendemos que o universo foi criado. Nós vemos aqui o versículo 3. Então o que eu quero, rápido parênteses aí, é que tem muitos irmãos que ainda estão na caminhada, olha só, estão na caminhada, mas não compreenderam como que é seguir a Deus, como que é servir a Jesus, como que é andar pela fé. E muitos deles, irmãos, é triste, mas vamos levar em consideração, só Deus o sabe, que é por ignorância, vamos assim dizer, né? Que por ignorância, eu não sabia, irmãos, que era dessa forma e etc. Mas tem pessoas que ainda andam carregando coisas, irmãos, para servir a Deus, para crer em Deus, para se achar protegido por Deus. Eles carregam nas suas carteiras, em suas bolsas, ou até mesmo em suas casas, pendurado em algum lugar, objetos estranhos, que para Deus é abominável isto. Deus não se agrada de pessoas que fazem de qualquer tipo de material, seja madeira, gesso, cimento, plástico, qualquer objeto que se torne para você algo religioso, que te faça, por intermédio deste objeto, leva você a crer que você tem um contato de alguma forma sobrenatural com Deus, que através desse objeto ele de repente passa a se tornar algo que possa ser como um intermediador, assim vamos dizer. Isso é maldito, irmãos. Isso não pode acontecer. E nós temos lamentavelmente pessoas que ainda carregam ou têm objetos, colocam objetos nos seus lares, como se aquilo fosse trazer sorte para eles, ou proteção, melhor dizendo. Lá no mundo, quando nós estávamos lá no mundo, a gente carregava essas coisas. A gente andava com pé de coelho, ferradura atrás da porta. No quintal, na minha avó tinha bastante aquela espada de São Jorge.
servia também para bater em nós quando aprontava, né? Espada de São Jorge, santinho dentro da carteira, né? Versículos bíblicos tão somente, crendo que aqueles versículos tão somente vai proteger você, irmãos, como se fosse algo de sorte. Então as pessoas estão depositando sua fé nesses objetos. Às vezes é uma correntinha, sabe? Então de repente você tem uma corrente, um terço, não sei, com uma cruz ou outro símbolo qualquer, mas que remeta para aquilo lá para você, te remete a Deus. Não faça isso, irmãos. Eu sei que você talvez esteja depositando toda a sua fé através daquele objeto em Deus, mas não é dessa forma. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, que a fé é a certeza de que vamos receber algo de Deus, da parte de Deus, vamos receber as coisas que esperamos, e é a prova daquilo que existe, ou seja, de coisas que existem que nós não podemos ver. Então nada dessas coisas, Deus, Ele quer que nós destruímos todas essas coisas. Sabe por quê, irmãos? A fé, como está em uma outra tradução, é o firme fundamento. Lembra que eu falei da essência e o sentido da fé, que essência é a suma importância. Então você pode pegar essa palavra e aplicar a minha, a sua fé, ou que é algo fundamental. Na minha outra tradução diz assim, que a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, meu querido irmão, nesta noite, se você ainda tinha algo guardado, né, ore a Deus. Ore a Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, se você abrir o seu coração, ele vai te convencer a crer somente no Deus invisível, mas que pela fé nós cremos que Ele existe. Sabe por quê? Deus, Ele não é visível, porque Deus, Ele é Espírito. Irmãos, vou ler de novo. A fé é a certeza. O versículo 2 diz a palavra de Deus que foi pela fé que as pessoas lá no passado, as pessoas da Bíblia, sabe? Abraão, Moisés, Noé, lembra desse povo? Até mesmo o povo de Israel. Lembra de todas essas pessoas? Então, foi pela fé que as pessoas no passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, se a gente ler o capítulo todinho, capítulo 11 de Hebreus, irmãos, olha, o escritor, alguns dizem que foi Paulo, outros não têm autoria esta carta, não sabem quem foi, não conseguem dizer, né, verdadeiramente quem foi que escreveu. Muitos levam a crer que é o apóstolo Paulo, mas você vai pegar bíblias de estudo, etc., você vai ver que vai ter outros autores que vão ser sugeridos também. Mas, irmãos, pensa quando esta pessoa, este irmão em Cristo, ele escreveu, e para dedicar um capítulo todinho para falar da fé, irmãos. Pensa como é que estava a fé daquele povo, porque quando a gente vai estudar a carta aos Hebreus, a gente vai ver que muitos falam daqueles cristãos que são judaizantes, né? Aqueles cristãos que estavam voltando para trás, voltando às práticas do judaísmo, e dentre outras coisas, estavam se esquecendo de olhar para a própria história deles mesmos. Então o escritor ele vai fazer questão no capítulo 11 todinho de citar personagem por personagem, a começar até mesmo por Abraão, aliás, por Abel. Ele vai falar de Abel, vai falar, né, de tudo que vem desde o início do homem, desde o início da criação de Deus. Ele vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Jacó, ele vai falar de José, ele vai falar de... Pensa alguém sentando aqui conosco para ensinar. Imagina Jesus sentando com a gente aqui e falar, irmãos, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. A fé leva à obediência. Aí vem mais uma. Aí vem, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé. Pela fé
Abel ofereceu a Deus o seu maior sacrifício. Quem aqui de nós tem oferecido o nosso melhor ou maior sacrifício pela fé? Porque muitas vezes nós oferecemos só quando nós vemos alguma coisa. Agora, quando nós não vemos, aí fica difícil, né? Aí fica difícil oferecer alguma coisa. E Deus está só nos observando. E lá no versículo 6 vai falar, o escritor vai escrever, vai dar um alerta para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, primeiramente, precisa crer nele. Diz a palavra de Deus. Crer que Ele existe e que Ele dá recompensa àqueles que o procuram e procuram o conhecer melhor. Quem de nós pela fé temos verdadeiramente, irmãos, buscado a Deus assim, como os antepassados, hein? Então vamos fazer uma análise da nossa própria vida, uma autoanálise e ver como é que está a nossa fé, porque nós estamos depositando a fé em muitas coisas, irmãos. Como eu disse, a fé ela é fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa salvação. E eu falei outra palavra, sentido, a essência e o sentido da fé. Qual é o sentido da fé então, irmão Márcio? Sentido também significa significado. Então vamos trocar as palavras? A importância e o significado da fé, dando mais traduzindo, né, melhor até o tema desta mensagem. Irmãos, se nós soubéssemos o que é fé, a gente às vezes pensa que nós temos fé, mas quando a gente se depara com algumas passagens na Bíblia, nós observamos o quanto nos falta fé. Quantas lutas, irmãos, nós passamos que nem se compara com que alguns desses que são citados aqui. Eu vou fazer questão de ler para vocês mais alguns versículos, para ver se nós abrimos os nossos olhos espirituais, para ver se a gente acorda na presença de Deus, porque Deus nos chamou para uma grande obra. Louvado seja Deus. E o Senhor quer nos usar para uma grande obra. Só que muitas das vezes a gente toma certas decisões, fazemos certas escolhas, e isso acaba nos impedindo de deixar Deus trabalhar na minha e na tua vida, e nos falta a fé. E a fé, irmão, sabe o que significa fé? Fé é crer, mas crer intensamente. Fé, irmãos, o significado de fé é crer intensamente, irmãos. Fé é isso. Tem pessoas que creem intensamente que se ela fizer uma aposta na loteria, ela vai ganhar, e ela torra o seu dinheiro semana após semana e nunca ganha, mas ela tem uma fé intensa naquilo que ela vai ser premiada. Então tem pessoas que apostam suas vidas, elas depositam sua fé em diversas outras coisas. E fé, quando ela é praticada, é dessa maneira, ela é intensa. Ela é intensa. Você crê na existência de algo intensamente. Você tem crido no Deus invisível, naquele que a Bíblia diz que Ele é Espírito, lá em João 4:24. Você tem crido? Será que eu tenho crido intensamente na existência desse Deus? Aleluia. Para pensar, irmãos, porque é pela fé, mais uma vez repito agora o versículo 3, somente pela fé se entende que o universo foi criado. A ciência ela tenta explicar de todas as formas, de que maneira se deu o planeta Terra, as demais estrelas do universo. Diz que é a explosão, né? O evolucionismo, etc. Tanta ideia, mas lhes faltam a fé. Somente pela fé eles podem acreditar. Esses que adoram a ciência, que desacreditam que foi Deus que criou todas as coisas, lhes falta fé. Eles não têm fé. São homens que não têm fé. E a Bíblia também vai falar de homens, de mulheres de pequena fé. Mateus 17:20, por causa das pequenas ou da pouca fé, muitos se deixavam de Deus trabalhar na vida dessas pessoas. Jesus falou que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, se a nossa fé, irmãos, chegar pelo menos a esse tamanho do grão de mostarda, irmãos, se a gente puder crer,
ao menos na existência de Deus, de que nada mais existe além desse Deus Todo-Poderoso, que foi Ele que criou todas as coisas, eu creio que Deus já se agradaria, mas muitas das vezes falta-nos fé. A nossa fé que achamos ter, muitas das vezes não está agradando Deus, porque pela fé, irmãos, é crer intensamente. Um outro sentido para a fé, ou outro significado, é convicção intensa. Ou você crê intensamente, ou fé também significa ter uma convicção intensa e persistência em algo. Vai mais além ainda. O significado de fé, irmãos, é crer intensamente, é ter convicção de algo, e muito mais além disso é persistir nessa convicção até o fim, crer até o fim. Então agora aplica isso na tua vida espiritual, aplica isso na tua vida como cristão em Deus. Será que tua fé verdadeiramente ela é intensa? Será que verdadeiramente nós temos essa convicção no Deus Todo-Poderoso para enfrentar qualquer luta, qualquer batalha, qualquer adversidade que vem sobre a minha e sua vida? Muitas das vezes nós jogamos a toalha, abandonamos o barco e não voltamos mais a lançar a rede, a ouvir a voz de Deus quando Ele fala, vai lá, lança a rede de novo, e nós não vamos e não lançamos a rede. Será que a minha vida está dessa forma? Será que a sua vida pode estar desta maneira? Jesus te chama para voltar à sua presença com fé, irmão, com fé. Oh, aleluia. Irmão, a fé é tão importante que somente a fé somente para, como diz a própria palavra e o significado, só para quem crê mesmo no Deus Todo-Poderoso. Mas a fé que agrada a Deus é essa fé que é intensa, essa fé que é convicta de que Ele existe, é essa fé que persiste, que é persistente, que vai até o fim. Sabia que a fé é uma virtude? A palavra de Deus diz que a fé é a primeira das 3 virtudes que um cristão ele deve ter. Vamos ver se os irmãos se recordam. Vou dar uma dica, foi Paulo que escreveu. Segunda dica, ele escreveu para os Coríntios. Terceira dica, está no capítulo 13 de Coríntios. Vamos abrir a Bíblia agora, você vai... Quem se lembrou? As 3 virtudes. E a primeira... Faltou uma. Alguém falou aqui, o pastor falou, a fé é a primeira virtude. A segunda, a esperança. E a terceira, oh glória, louvado seja Deus. É isso aí, irmãos. As 3 virtudes na vida de um cristão. A primeira é a fé, irmãos. Porque sem fé não se tem esperança. Por isso que eu falei que a fé vai além da crença, vai além da convicção, porque ela é persistente. E a fé, ela causa a consequência, é a esperança. E é impossível agradar a Deus, não agradar a Deus se não for dessa forma. E depois da esperança, irmãos, vem o amor. São as 3 virtudes, está lá, 1 Coríntios 13. É uma passagem bastante citada muitas das vezes no nosso meio, né, nas escolas dominicais, nas pregações. Então Paulo ele escreve a respeito dessas virtudes. Agora, qual deve permanecer? Primeiro, a fé. Segundo, a esperança. Terceiro, o amor. Estes 3. Ele vai dizer que o maior é o amor. E ontem nós ouvimos falar deste amor de Deus, né? Que pregação abençoada lá na casa da irmã Luzinete. Tem aquele amor, né, que a gente tem, que sente um pelo outro, um pelo parente, um pela esposa, a esposa pelo marido. Esse amor que a gente expressa aqui entre amigos, mas tem o amor de Deus para conosco, né? O amor que levou Jesus a dar a sua própria vida para morrer em lugar de pessoas que pecavam e que pecam até hoje. Não tem amor maior do que esse.
Então são as 3 virtudes que um cristão deve ter. A primeira delas é a fé. E eu vou ficar somente com esta fé. Não falarei da esperança e nem do amor. Amém? Olha que causa fé, irmãos. A fé. Você sabia que pela fé alguns foram insultados por causa de Deus e apanharam? Sabia? Será que alguém aqui já foi insultado por causa de Jesus? Já levou, né? Como ouvimos até mais uma vez, trago à memória dos irmãos, como o evangelista Márcio expressou e pregou ontem, as chicotadas que Jesus levou. Você consegue imaginar? Já parou um instante para pensar? Já voltou lá no momento antes, quando ele estava sendo julgado no Sinédrio? Você consegue, no momento que você está lendo, será que eu consigo fechar os meus olhos e tentar entrar na história naquele tempo? Começar a tentar enxergar pela fé aquelas surras que Jesus levou, aquelas pancadas, aquela humilhação por causa de mim? Só pela fé, irmão. Se eu não consigo enxergar essas coisas, irmãos, me falta fé. Se eu não consigo me constranger, sabe? Me sentir assim, né? Um pequeno demais, um pecador miserável, como até o apóstolo, me levar a ser constrangido, me falta fé. Porque pela fé, alguns lá no passado e até mesmo até os dias atuais, há pessoas, irmãos, que são insultadas, apanham, são presas, jogadas nas cadeias, pela fé em Deus. Você sabia que pela fé pessoas foram mortas? Pela fé em Deus pessoas foram mortas, assim como Jesus. Pessoas foram apedrejadas, pessoas levaram um tiro em suas cabeças e lançadas do alto da montanha, jogada pelo mar abaixo. Há vídeos de missões em países que o islamismo predomina, e é principalmente aquele radical. E o conhecido, o pior deles é o Estado Islâmico. Se ninguém se curvar diante da religião deles, se tiver qualquer outra religião, ninguém se converter à religião deles, irmãos, eles são cruéis. Eles matam as pessoas cruelmente, da pior maneira, pior do que as que a gente vê aí nos jornais do canal 13, do 7. Eles fazem coisas terríveis, filmam e colocam para as pessoas assistirem ainda. E muitos são cristãos que estão naquele meio ali, que não negam a sua fé e morrem, preferem perder as suas vidas por amor a Cristo, a não se dobrarem a Baal, a deuses estranhos, a objetos estranhos, a se curvarem a outros deuses, a qualquer outro tipo de religião. Pela fé, pessoas foram mortas, serradas ao meio, irmãos. Pessoas foram serradas. Outras, lá no Antigo Testamento, foram mortas à espada. Tem noção disso? Pela fé, andaram de um lado para o outro, vestidas com peles de ovelhas, irmãos, porque eram pobres, eram perseguidas e foram maltratadas, essas pessoas. Pela fé, pessoas andam ainda nos dias atuais como pessoas refugiadas. Aleluia! Oh glória! Pela fé, irmãos, pessoas andaram refugiadas pelo deserto, pelos montes, e viviam em cavernas, ou até mesmo em buracos construídos debaixo da terra. Há países, irmãos, que tem um filme, eu até recomendo para os irmãos assistirem, é O Silêncio. Talvez alguém aqui já assistiu. O Silêncio. Nós vamos ver no início, né, da igreja, depois dos apóstolos, a igreja católica ela começa a sua forma a evangelizar o mundo afora. Só que no começo muitos ainda, né, faziam missões
iam atrás dessas pessoas para essas pessoas se converterem a Cristo. E muitos missionários, irmãos, eles vão para o Oriente Médio, onde lá, como diz aqui o popular brasileiro, o chicote estrala. E lá os missionários, quando eram pegos, e é baseado em fatos reais, eles eram, irmãos, crucificados como Jesus. Uns eram colocados de ponta cabeça com buraco, fazia-se um buraco na terra, pendurava de ponta cabeça pelos pés e dava só um cortezinho aqui, ó, pim, no pescoço. E eles ficavam, né, ouvindo dentro desse buraco, que eles enfiavam a cabeça da pessoa, o sangue gotejando, puc, puc, e ficavam dias dessa forma, tudo por amor a Cristo. E outros moravam em cavernas, e eles tinham que se esconder mesmo, porque os soldados os perseguiam. Se pegassem, eram presos, eram jogados nas cadeias. Então tudo isso está relatado. Isso que eu estou lendo, eu não anotei em nada não. Isso está na minha e na tua Bíblia. Está no mesmo capítulo que eu estou falando. Não esse pormenor que eu falei do filme, mas o que eu estou citando. Pessoas foram refugiadas no deserto. Eu estou lendo os versículos finais do capítulo 11, para que você entenda. E muitos pela fé, porque acreditaram em Deus, acreditaram em Jesus. Essas pessoas foram aprovadas por Deus. Amém? É o versículo 39. Se nós tivermos fé, irmãos, seremos aprovados por Deus. Diz aqui, ó, porque creram todas essas pessoas, elas foram aprovadas. Só que o pior, olha só que coisa. Pela fé, Abraão não viu a terra prometida ainda, que Deus havia prometido. Moisés não chegou a entrar na terra ao qual Deus prometeu. Mas pela fé, quantos de nós estamos aqui com vida hoje, cremos que há um lugar celestial maravilhoso que Deus preparou? Mas muitos já não morreram crendo nesta promessa. Pela fé, olha só como que é agora. Porque creram todas essas pessoas. Elas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Porque Deus preparou tinha um plano preparado ainda melhor para nós. Sabe por que eles não viram tudo aquilo que Deus prometeu? Só que Ele fala que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que Ele prometeu. De forma figurada Ele falava aquilo para os antepassados, para os antigos. Falava-se de uma terra prometida. Então Ele estava se referindo a Jesus, porque Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. E aí daí nós vamos para o capítulo 12, e eu encerro a mensagem. Aleluia, glória a Deus. E aí o escritor vai apontar para Jesus, e ele vai falar que Jesus é o nosso maior exemplo de fé. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e vamos continuar correndo sem desanimar para a corrida marcada, que foi marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa. Vou repetir. Conservemos os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Por quê? Porque é por meio dele que é onde se começa a nossa fé. A fé começa em Jesus, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Olha o que Jesus pela fé ele fez. Nem a cruz serviu para intimidar Jesus. Ele não desistiu. Pelo contrário, por causa da alegria que Deus prometeu a ele, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito de Deus, lá no seu trono.
Isso aqui é a palavra de Deus, Hebreus 12, 2. O capítulo 11 dá exemplo de fé de todos do Antigo Testamento. E o 12 vai falar que o maior exemplo está em Jesus. E aí nós choramos, nós nos esperneamos com alguma questão que nos acontece. E Jesus, diz a palavra, que a cruz não fez com que ele desistisse, irmãos. Porque Jesus, maior do que todos, tinha fé. Ele creu na promessa que Deus falou para ele. E ele não se importou com a humilhação em morrer na cruz. E agora está sentado de Deus. E aí o terceiro é uma exortação para nós. Pensem, eu não vou ler nem o versículo todo. Eu vou ler só a parte A, tá? Assim na minha tradução. Pensem no sofrimento dele e como ele suportou com paciência. Jesus suportou com paciência o quê? O ódio dos pecadores. É o versículo 3. Eu vou ler ele inteiro, porque aqui a exortação fala: e assim vocês também não desanimem e não desistam. Amém? Podemos finalizar aqui então, em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, não vamos nos esquecer do sofrimento que para Jesus foi motivo de alegria, suportar a humilhação por causa dos nossos pecados. Pensem no sofrimento de Jesus, como ele suportou a cruz e suportou com paciência o ódio de todos os pecadores. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nesta noite eu quero te agradecer por esta palavra, e que assim como todos os nossos antepassados, todos esses exemplos na Bíblia, todos esses amados irmãos também, que muitos são exemplos de fé para conosco, meu Pai, continuem correndo firme nesta caminhada, Senhor, nessa jornada ao qual se iniciou em Ti, Jesus, e que pela fé nós venhamos persistir, viemos crer tão somente em Ti, pois o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós pecadores. Tu suportaste com paciência o nosso ódio, o ódio de todos os pecadores, e pela fé diz a palavra do Senhor, que o Senhor creu na promessa de Deus, e hoje o Senhor está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por toda a sua igreja, por todos nós, e que a fé, ela não venha sumir na nossa vida, muito pelo contrário, ela venha crescer dia após dia, no nome de Jesus. E as